Livro de Lúcius, Jornada dos Anjos, romance psicografado pela médium Sandra Carneiro. Capítulo 30. Finda a reunião, o grupo de eclesiásticos se dispersou aos poucos, ficando Núbio e seus servidores a conversar. Um deles perguntou: Sigismundo é dos nossos? Núbio fitou-o e respondeu seco: É completamente dócil a nós. Faz parte do nosso grupo. Então, tudo segue conforme o seu planejamento, não é? Sim. Logo calaremos Janrus e todos os outros que ousarem erguer-se contra nós. Enquanto falavam, outro espírito a serviço das forças das trevas adentrou a sala. Após breve cumprimento, dirigiu-se a Núbio. Um de seus escravos está agitado. Creio que forças da luz lhe influenciam o pensamento, causando verdadeiro tumulto. Precisa vir depressa. Se não fizermos algo, ele poderá ser arrebatado contra nós. É só ele conseguir despertar um pouco os seus sentidos que poderá ser levado. Sem se alterar, Núbio orientou seus servidores: permaneçam aqui atentos à situação. Vou até nossa cidade ver de perto o que se passa com Constantino e logo retorno. O grande imperador romano, que ao deixar o corpo físico fora de imediato subjugado por aqueles a quem entregara seu pensamento e seus sentimentos enquanto encarnado, jazia em estado penoso. Quando se percebeu presa das entidades perversas, compreendeu que desperdiçara preciosa oportunidade na terra. Entretanto, o arrependimento durou pouco. Logo, Núbio o dominou mentalmente e desde então Constantino permaneceu como um zumbi. Com a vontade controlada, era levado para onde o bando bem quisesse e obedecia a ordens do poderoso aliado de outros tempos. A consciência, ainda que amordaçada, não estava adormecida e sua vida interior transformou-se em verdadeiro tormento de remorso, dor, lamento, conflitos constantes, o que não lhe permitia entregar-se de todo ao serviço de Núbio. Este, sondando-lhe as emoções e os pensamentos mais profundos, sabia das suas fraquezas e não lhe dava grandes responsabilidades, tampouco o deixava sozinho para que não fosse de súbito arrebatado pelos enviados de Deus. Queria dominar-lhe por completo o coração, para que pudesse fazê-lo reencarnar sob seu controle absoluto. Ao aproximar-se, sentiu o envolvimento das energias benéficas que eram direcionadas ao escravo e, vendo-o dormindo, indagou ao que dele cuidava. Fê-lo dormir? Sim, tão logo pressentimos as energias a envolvê-lo, teve ímpetos de sair. Foi a custo que o entorpecemos. No entanto, ainda não o pudemos fazer dormir profundamente. Ele continua com sono leve e de quando em quando desperta para, sob nosso influxo, voltar a adormecer. Com a força de seu pensamento, Núbio emitiu pesada energia sobre Constantino,
que aos poucos, como se vencesse uma resistência interior, acalmou-se lentamente e adormeceu de modo tão profundo que parecia estar morrendo outra vez. Depois da demorada e trabalhosa operação, o servo de Núbio indagou: agora vai custar a acordar? Espero que sim. Se algo ocorrer, mande-me chamar depressa. Não quero perder esse homem de vista. Ele pode nos ser muito útil. Mas não temos conseguido controlá-lo por completo. Já faz tanto tempo que está conosco e ainda reluta. Fitando Constantino, Núbio explicou: não somos apenas nós que o queremos. Outros também não desistem dele. Por isso, nossa luta é grande. Mas somos pacientes e vamos insistir. Ele ainda haverá de nos servir muito. Enquanto isso, em Praga, dominado pelo desejo de tirar Jan Hus do caminho, Boris empreendia verdadeiros sacrifícios. Ausentava-se com frequência do mosteiro, viajando e buscando recursos através de contatos com vários representantes do poder político e religioso, para que pudessem eliminar a influência, no seu entender perniciosa, que Jan exercia sobre o povo. Embora ouvisse pouco e não tivesse oportunidade de ficar perto dele, Verônica seguia cultivando planos de vingança. Depois da notícia da morte do pai, fechou seu coração para todos os sentimentos de amor e compreensão, permitindo que o ódio e a revolta tomassem posse de seu ser. Foi sem sucesso que George acercou-se da filha por diversas vezes, tentando relembrá-la do passado e de seus propósitos de reconstrução. Nos momentos em que era advertida durante o sono físico, chorava muito e não dizia nada. Já quando despertava, mesmo que trouxesse leve impressão dos encontros com a mãe, deixava-se dominar pelo ódio e ligava-se mais e mais às entidades espirituais que desejavam destruí-la. 2 anos se passaram e os planos de Núbio eram tecidos pacientemente. Em colônia espiritual próxima ao orbe terrestre, Constância conversava com Angélica. Ela deve chegar a qualquer momento. É aguardada com ansiedade. Como sempre, sua presença entre nós é motivo de alegria, aprendizado e muito crescimento. Ela vem para ajudar Ernesto e os demais? Sim. Por mais que nos esforcemos para ajudar nosso querido Jan Hus, sabemos que a condição energética se adensa e que Ernesto, agora vivendo como Jerônimo de Praga, precisará apoiar com maior empenho o importante trabalho de despertar a consciência humana e abrir caminho para a renovação tão necessária. Nota: Jerônimo de Praga foi o principal discípulo e o mais devotado amigo de Jan Hus. Em maio de 1416, foi julgado e condenado por heresia e queimado na fogueira em 30 de maio do mesmo ano. As duas conversavam quando sentiram um agradável bálsamo que se espalhou por toda parte. Constância ergueu-se e disse: "Ela chegou." Ambas saíram e logo encontraram Elvira,
e outros espíritos de elevado patamar espiritual que acabavam de chegar de capela abraçaram-se com o amor fraterno que os unia de longa data. Angélica exclamou: como é bom vê-la, Elvira! Há pouco comentava com Constância como nos faz bem sua presença. Sorrindo com serenidade, o esclarecido espírito comentou: vocês são muito generosas. Sou eu quem fica feliz em poder contribuir de alguma forma. Agora, preciso que me ponham totalmente a par da situação. Acompanho todos os fatos, mas gostaria de saber mais detalhes. Percebo o ambiente asfixiante que se estende por todo o planeta. Constância balbuciou com tristeza na voz. A luz do verdadeiro evangelho está apagada. Minhas queridas irmãs, confiemos em Deus. O Pai jamais nos abandona por um único segundo sequer. Não obstante tenhamos de sofrer as consequências de nossos atos, Ele nos acode e nos ajuda, tão logo desejemos receber amparo e orientação. Depois de longa e prazerosa conversa, o grupo combinou partir ao anoitecer. Antes de separarem-se, Elvira fitou Constância e comentou: você me parece preocupada. Com um sorriso discreto, ela respondeu: estou um pouco, mas não quero pensar em minhas preocupações. Temos muito trabalho a fazer. Fale, por favor, o que preocupa. A outra insistiu: gostaria muito de ajudar Constantino. Ele ainda está em poder das trevas? Sim. Mesmo que nos esforcemos, não conseguimos encontrá-lo, muito menos fazê-lo abrir-se para receber ajuda. E Licínio está na terra? Sim, e muito em breve substituirá o Papa Alexandre. Entretanto, seu coração está completamente endurecido. Não conseguimos tocar-lhe nem de leve as emoções. Com a voz embargada, ela calou-se. Vendo as lágrimas que desciam pela face de Constância, Elvira a abraçou para fortalecer-lhe o coração. Depois assegurou: vamos empreender novos esforços para encontrar Constantino. Quem sabe a hora de resgatá-lo não está próxima? Anime-se, Constância. No mosteiro, enquanto limpava a enorme janela que dava para o pátio principal, Verônica observava Boris em discreta conversa com o arcebispo. Pareciam confabular algo importante, pois ela notava o ar grave no rosto dos dois. Ao mesmo tempo, devia ser alguma coisa que desejavam esconder, pois de quando em quando olhavam em volta para ver se estavam de fato a sós. Ela pensava: de certo estão tramando algo de ruim. Nada de bom pode vir desse homem indigno e mau. Continuando a limpeza e a observação, ela recebia forte influência de entidades espirituais que a circundavam. Ele não merece viver, é muito mau, tem de pagar pelo que fez os outros sofrerem. Verônica repetiu, sem perceber, em voz audível: ele tem de pagar.
Uma noviça que a ajudava indagou: "O que disse, irmã?" Como quem desperta repentinamente, Verônica olhou para a jovem e perguntou: "O que foi? O que a irmã disse? Quem tem de pagar?" "Meu tio, ele fez uma dívida de jogo e tem de pagar antes que acabe se prejudicando." Calou-se um instante e procurou disfarçar melhor: "Fico muito preocupada com ele, sabe? Minha tia sempre reclama de sua ausência, de seus excessos." "Eles vivem aqui em Praga, irmã Verônica?" "Não, moram muito longe. Vez por outra, minha tia me escreve e fico sabendo de seus problemas." "Entendo. E tem parentes aqui em Praga?" O rosto de Verônica fez-se sombrio e triste quando respondeu: "Não tenho parentes. Todos os que eu amei me foram retirados." "Que pena." A noviça continuou limpando e depois, virando-se para a Verônica, comentou: "Ainda bem que tem sua tia, não é? Pelo menos tem alguém para se dedicar e se preocupar. Isso ajuda nos momentos difíceis. Quando estamos muito tristes, voltar a atenção para aqueles que mais do que nós precisam de ajuda nos faz esquecer um pouco nossos problemas. E sendo úteis, conseguimos ficar um pouco mais felizes. Sinto isso toda vez que estou no orfanato. Aliás, na próxima semana teremos uma missa especial em homenagem ao Padre Thomas, pelo aniversário de sua morte. Ele foi um dos fundadores da instituição e as crianças não o esquecem." "A senhora não poderia ir?" Algumas das crianças lembram da senhora com muito carinho. Sua presença as alegraria. Enquanto escutava a noviça, Verônica recordava as tardes alegres que passara em companhia do pai e das crianças. Agora lhe parecia que aqueles haviam sido os melhores momentos de sua vida. Quando os vivera, não percebera como era feliz, aprisionada pela ideia fixa de fugir, de sair daquela situação. Seus olhos ficaram turvos pelas lágrimas que lhe corriam pela face. Estava ainda envolvida pelas suaves lembranças quando Boris a interrompeu. "Irmã Verônica, perdida outra vez em sonhos juvenis, não quero vê-la sonhando acordada por aqui." E olhando para a noviça, concluiu: "É um péssimo exemplo para as aprendizes. Os veteranos têm de dar o bom exemplo. Acorde." Verônica deteve o ímpeto de voar-lhe ao pescoço ali, diante de todos, e baixando a cabeça respondeu: "Sim, santidade, tem toda a razão. Vou me recolher ao término do trabalho e me penitenciar por este erro." "Isso, minha filha, reze e se penitencie para que Deus tenha piedade de sua alma e a perdoe." Verônica respirou fundo e disse: "Que Deus tenha piedade de minha alma, Padre." Ele já se afastava quando Verônica foi ao seu encontro. Indagou: "Senhor, preciso muito lhe falar. Quando poderíamos conversar com calma?" Boris, desconfiado, respondeu: "Estou viajando para Pisa. O Papa João XXIII acaba de assumir o lugar de Alexandre V e vou com pequena comitiva participar da cerimônia de posse do novo pontífice.
Estarei ausente pelas próximas semanas. Quando regressar, verei se terei algum tempo disponível. Obrigada, Padre Boris. Verônica viu o primo se afastar e desaparecer no corredor. Boris, envolvido, com o objetivo de afastar Jean Rus de suas atividades, demorou cerca de 2 meses para retornar. Nota: João XXIII foi um antipapa entre 1410 e 1415. Baldassare Cossa, seu nome temporal, nasceu em Nápoles, Itália, perto de 1370, e morreu em Florença em 22 de dezembro de 1419.